E aí, pessoal, animados? Prontos aí para pôr a mão na massa? Então, nesta videoaula eu vou dar uma breve introdução sobre o Google Forms, que é o formulário da Google. E aí, tá curioso? Olha, nós vamos criar um formulário do zero, passo a passo. Suas atividades vão ficar muito mais interativas, mais dinâmicas. E o melhor, esse formulário vai ganhar um belo visual, coisa de profissional mesmo. Então, sem mais delongas, vem comigo! Mas antes de começarmos a inserir aí os dados do formulário, nós precisamos organizar aqui as ideias para ver se o formulário ele vai ser interativo, sem ser cansativo para o usuário. Para isso é preciso planejar antes os recursos que nós vamos usar. Algumas coisas que precisamos decidir são se nós vamos dividir essas atividades em segmentos. Por exemplo, uma introdução sobre as atividades que vamos fazer, se vamos coletar os dados dos alunos, formatar as perguntas das atividades. Além disso, um recurso bem legal é que nós podemos controlar o que os alunos vão fazer em suas atividades. Sim, podemos dimensionar o número máximo de palavras que eles vão usar em suas respostas. Eu tenho um planejamento pronto aqui. Bora? Vamos ver isso na prática? Como tudo na vida, antes de começarmos qualquer coisa, é necessário fazermos um planejamento, não é verdade? Para isso, nós vamos também fazer um planejamento do nosso formulário. O que é necessário colocar nesse planejamento? Nós temos aqui o título, nós temos a primeira seção. Então, nessa primeira seção, nós vamos colocar esse título aqui. A atividade de literatura do terceiro EJA. Vamos colocar aqui o conteúdo do qual os alunos vão precisar para fazer as suas atividades, os links para os vídeos. Aqui o professor quer que o aluno primeiro veja os vídeos para depois ele fazer a sua atividade. Podemos colocar algumas observações, como por exemplo, a pessoa evitar aqui, o aluno evitar o limite de palavras para que não fique um texto muito grande. Dar algumas recomendações, como por exemplo evitar copiar e colar a matéria, mas sim planejar o que vai colocar, pensar sobre o assunto. E também podemos falar aqui sobre o e-mail, que é muito importante, o e-mail válido, para que ele possa receber essa atividade ou o resultado dela, depois de corrigido. Então são pontos importantes que nós podemos colocar aqui nessa primeira sessão. Como falamos, vamos dividir essa matéria, essa atividade em sessões. A segunda sessão nós podemos colocar aqui os dados dos alunos. Então o título dessa segunda sessão vai ser Dados do aluno. Quais são os dados que gostaríamos de colocar? Podemos colocar o nome, o número da chamada, a série. Se você tem mais de uma série, você pode colocar aqui as opções das séries que tem. Depois vamos partir para a atividade na terceira sessão. Temos aqui o título dessa terceira sessão, que é o resumo dos vídeos e pesquisas. E aqui são as perguntas, pelo qual os alunos vão precisar então pesquisar e dar as suas respostas. Lembra que falamos sobre a quantia de caracteres ou o tamanho desse texto? Então, aqui já está falando uma média boa de caracteres, seria 95 caracteres para cada linha. Então, aí você já determina quantas linhas você quer. Eu quero 2 linhas, 3 linhas, então você já sabe, são 95 por linhas. Dependendo desse tamanho, desse texto, que você vai definir, lá no formulário a gente vai ter que escolher uma resposta curta ou uma resposta longa. Se for curta, temos que optar no formulário por uma resposta curta. Se for longa, temos que optar por um parágrafo e assim por diante. Então, definido isso, podemos passar agora para as perguntas da atividade. Então, essa primeira pergunta eu já defini, eu tenho 200 caracteres. Para a segunda pergunta eu já defini, só pode ser colocado 800 caracteres. E para a terceira, 1500. Então isso já definido, já planejado, depois fica muito mais fácil para colocar isso no formulário. E no final, uma mensagem de confirmação. Olha, sua resposta foi enviada com sucesso, aguarde aí no seu e-mail, ou espere nova proposta e assim por diante. Então essa é a parte onde nós indicamos para o aluno o que vai acontecer depois com o formulário dele. Beleza? Então agora vamos partir para a prática. Vamos colocar esse planejamento no formulário. Então vamos lá. Vamos aqui. Agora, depois de falar sobre alguns recursos do Google Forms, ficou fácil então inserir um planejamento dele.
Agora sim nós podemos começar essa próxima etapa, que é passar este planejamento que criamos para o formulário. É isso exatamente o que nós vamos ver na próxima aula. Portanto, para não perder os próximos vídeos, deixe aí o seu like, ative ali o sininho para receber as novas notificações dos próximos vídeos que vamos fazer. E se você está gostando desse conteúdo, assine também aí o canal, que é muito importante para sabermos se continuamos a produzir mais vídeos assim como estes. Até o próximo vídeo. Tchau!